Podcast Rimas e Missões, música cristã e evangelismo. Entre rimas e missões, vamos seguindo e que o ID seja cumprido. A paz do Senhor Jesus Cristo, salve, salve, firmeza total. Você está no podcast do Rimas e Missões, na apresentação aqui do Mano Heleno, um podcast que sempre traz um convidado que tem uma vida ali, caminhando os passos do mestre, do nosso mestrão, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um convidado que sempre tem ali uma história de vida, que ou está envolvido nas rimas, na música, trazendo a mensagem através da música, ou então na parte de evangelismo, nas missões, na parte de cumprir o ID, firmeza total. E sem demoras, vamos apresentar o nosso convidado de hoje. E hoje eu estou aqui com um rapper brasileiro que surgiu lá na cena do rap cristão com uma mensagem poderosa e inspiradora, com letras que abordam temas como fé, esperança e redenção. Ele busca levar uma mensagem de amor e transformação para as pessoas. Eu estou falando nada mais, nada menos do que Neemias. Não é aquele Neemias lá da Bíblia não, profeta, mas ele é pastor e também é rapper. Seja bem-vindo, Neemias, ao podcast Rimas e Missões. O microfone é todo seu para dar aquela saudação inicial. Um bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem vai assistir, dependendo do horário que for assistir, né? A paz do nosso Senhor Jesus para todo mundo. E de cá falando, Neemias, rapper e pastor lá da Zona Sul, Vila Joaniza de São Paulo. E tenho certeza aí que o que for falado aqui vai ser para edificação das nossas vidas. E tenho certeza que o Senhor tem um propósito dentro desse podcast aqui que vai alcançar vidas para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém, assim seja. É isso aí, Neemias não é o da Bíblia, não é um profeta, mas é um pastor e rapper. E nós estávamos conversando aqui que conhecemos algumas pessoas em comum, né? Em comum. Quem passou o teu contato tudo para estar aqui foi o Mano Mil. Mano Mil, nós participamos de uma coletânea chamada Balada Gospel, ele estava lá na gravação, e também o pessoal que andava com ele, o Naldo, né? Pastor Naldo também, Naldo, né? Que você também Pastor Naldo dos Profetas. O Mano Mil que eu conheci quando ele cantava junto com o Preto Pontês. Preto Pontês. Desde essa época que eu conheço ele. Também são bênçãos aí na nossa vida. Algumas décadas já, né? São soldados aí que tem com certeza aí atacado o reino das trevas. Delite também que você conhece, né? Que você deu um salve Delite que eu conheci através do... Inclusive o Mano Mil e Delite gravaram o podcast aqui nesse estúdio aqui. Oh, glória. E quem quiser ver o podcast aí com o Mano Mil ou então com o Delite, é só depois desse vídeo você entra lá na playlist, aí você acha o vídeo dos mano lá e tem vários outros convidados aí, entendeu? Me diz uma coisa, vamos conhecer um pouco da tua história, sua caminhada, tanto com Cristo como também com o rap, né? Que utilizamos o rap para estar levando a mensagem, né? Sim. Mas o Neemias, ele sempre foi cristão ou não? O que chegou primeiro na tua vida? Cristo ou o hip hop? O hip hop. O hip hop. O hip hop, eu conheci o hip hop aos 13 anos de idade. 13 anos. Eu fui na casa de um vizinho e ele tinha uma equipe de baile. E aí ele começou a me mostrar vários discos. Eu me lembro que antes disso eu era mais um daqueles que pegava o rádio e ia rodando o dial, e o que aparecia lá que eu achava que era bom, eu curtia. Até o dia que eu fui na casa desse meu amigo aí, que tinha um apelido de Biguinha. E ele começou a mostrar uns discos pra mim, Run DMC, uns da antiga, né? E aí ele falou assim, isso aqui, o negro tem que ouvir essas músicas, são música black e tal. E eu me lembro que ele me deu uma lista, acho que com 30 discos na época. Não sei se todo mundo que vai assistir aqui vai saber o que é disco, né? O que é vinil. A gente não sabe nem o que é CD, né? Então, CD hoje, nem até o CD, daqui um dia, já vai ter algumas pessoas que não sabem o que é a música digital agora, né? Mas essa época ainda era fita cassete e o disco. Cassete, eu lembro que escutava na rádio os rap, aí pegava uma fita cassete lá do meu pai que tinha de um sertanejo, de uns forró, aí gravava por cima. Então. E também a VHS, né? Passava o Yo Rap, que tinha uns videoclipes de rap. A gente filmava. Passava na madrugada e repetia depois no sábado. Isso aí mesmo. eu tinha um
videocassete, ia falar um DVD, um videocassete, e gravava seus vídeos para poder assistir depois. Era outra época, não tinha esse alcance que tem hoje para as coisas, né? Já tudo na internet, né? Tudo hoje digital. É tudo fácil. Eu cheguei com a fitinha montar uma instrumental, que na época nós chamávamos de instrumental, né? Hoje é beat. Montava uma instrumental na fita, então demorava 5, 6 horas para fazer uma música de 4 minutos, porque pegava a fita, apertava o pause, né? Pegava o trechinho da música, apertava o pause. Só ampliada, né? Aí ia voltando, ainda tinha que ser perfeito, porque se você apertasse o pause antes, saía fora. Saía fora e aí você demorava às vezes 4, 5 horas para fazer uma música de 4 minutinhos. Hoje você pega a beat pronto, hoje tem a IA aí que tá, né? Veio e faz o beat assim, faz assim, o beat assim, em 3 segundos, você já tem uma música pronta, mas a gente somos aqueles que veio trilhando e abrindo o caminho, né, para que essas pessoas pudessem dar continuidade aí através do hip hop. Mas voltando lá, ele me deu uma lista de discos, né, e aí eu comecei a comprar aqueles discos e ouvir. Aí eu comprei Houdini, Run DMC, Grandmaster Flash, só você foi impactado pela cultura hip hop. Comodi, e aí eu comecei a ouvir aquele negócio. Eu me lembro que eu fiquei tão empolgadão que eu voltei lá falando pra ele, ele era tipo ele se tornou um mentor pra mim, né? Porque eu voltei lá todo empolgado, eu não comprava nem roupa nem nada, o dinheiro do meu salário todo pra comprar aqueles discos. Voltei lá, comprei tudo, achando que ele ia falar assim, e tal, não sei o que. Ele pegou outra lista e fez assim pra mim, como se não tivesse feito nada. Ele era DJ ou não? Ele era DJ. Aí você começou a ser DJ também ou nada a ver Então, aí eu comecei a frequentar os bailes dele, aí eu comecei a tocar e... Só que ele era um DJ da antiga, né? Ele já era um homem feito, eu tinha 13 para 14 anos. Então, eles ainda eram aqueles DJ que terminavam uma música, soltava outra. E eu já aprendi em uma outra geração. Então, eu já comecei a colocar as músicas na batida, comecei a fazer back-to-back, comecei a aprender a fazer scratch. Tanto que depois ele ia na minha casa para aprender a técnica do DJ. E aí eu comecei assim. E aí eu tocava na minha casa, eu colocava as caixas para fora e ficava tocando na minha casa. E nem sabia que o cara que tava do lado, aí eu já tava para 16 anos, o cara que tava do lado, ele era segurança da equipe Galote. E aí um dia eu tava lá tocando, aí me chamaram lá no portão, aí abri a porta, eu morava numa casa que era uma rampa assim, o portão era em cima, a casa embaixo. Aí quando eu olhei em cima tinha 6 caras lá, eu falei, meu Deus do céu, o que será que eu fiz? Esses caras, todos uns caras mal encarados, eu falei, mano, o que será que eu fiz que esses caras veio parar aqui na minha casa? Aí eles perguntaram quem era o Duda, meu apelido era Duda naquela época. E aí eu fiquei meio receoso assim, depois falei que era eu. Aí eles falaram assim, não, é que... Aí ele tava junto, né, o Galote, falou, não, é que isso aqui é o Galote. E o Galote, ele faz baile nostalgia, até hoje. Baile nostalgia. E aí ele tinha um salão que ele tava fazendo baile nostalgia. E o cara do salão, uma equipe ia sair, que era uma equipe que fazia na sexta e no domingo, a matinê do domingo. E aí eles falaram pro Galote se o Galote queria, só que era um baile pra jovem, ele fazia um baile pra terceira idade praticamente, né? E aí ele não tinha como, os DJ dele tudo culpado, anciões, já. Não tinha como... Não era da pegada. Não era da pegada. E aí o segurança, na reunião lá, falou, mano, tem um moleque lá que enche o saco lá no meu bairro, semana inteira as caixas. Mano, eu colocava as caixas pra fora 10 horas da manhã e tirava 10 horas da noite porque eu ia tomar banho pra ir pro baile. Assim, era só música o dia inteiro. Não trabalhava nem nada, música. E aí eles falaram, aí ele falou assim pra mim, ó, vou te dar meia hora aí, você sobe lá em cima, liga os negócios, vou te dar meia hora, ele já tinha falado pra mim, ele já tinha falado pra mim, naquela época tinha um case, que também acho que hoje ninguém sabe o que é case, era um negocinho de madeira, uma malinha de madeira assim, que cabia 30 discos. Aí eu levei meu case com 30 discos, aí ele falou assim, ó, vou te dar meia hora. Aí tá bom, comecei a tocar, com 10 minutos ele falou, para, falei, puxa... Já vi que fui reprovado. 30 minutos, pelo menos. 30 minutos, 10 minutos o cara mandou eu parar. Eu falei, fiz coisa errada aqui e já era. Aí eu desci, já meio cabisbaixo, falou assim, ó, dá pra você começar hoje? Eu falei, hoje? Ele falou, Falei, tá bom. Ou seja,
Ele gostou, né? Gostou. Aí eu fiquei tocando. Quando você entrou nessa história, eu pensei que você ia falar que o pessoal chegou lá e falou: o DJ se acidentou, tá doente, não pode ir, tem como você ir lá cobrir? Não, igual não. igual o Cris, né? Vai cobrir o DJ lá. Não. Eu, na verdade, o segurança dele que tava participando lá da reunião deles, que até eu nem sabia, nem conhecia o Galote. Já observava você tocando lá. Acho que não era nem observar, eu colocava duas caixas lá fora, porque assim, ó, como eu falei pra você, eles tinham uma rampa, então a minha casa era lá embaixo, o portão era quase 300 metros pra frente, e a rua era depois do portão, e eu queria que a música alcançasse a rua. Então eu comprei aquelas JBL quadrada de salão de baile mesmo, duas, e coloquei lá fora, e eu ficava dentro na sala, só olhando pela janelinha, e o couro comendo. Aí não tinha como. Os caras falavam, o Fex uma vez quando ele foi na minha casa, ele falou assim, mano, eu só descobri onde era a sua casa porque eu ouvi o som, fui guiado pelo som. Então só pra você ter uma ideia, né? E aí ele falou. Aí como ele já ouvia, sabia que eram as músicas que jovem escutava na época, né? Porque eu tinha coisa antiga, mas eu fui acompanhando o movimento, né? Certo. Os discos que ia saindo, aí eu comecei a ir na galeria para comprar os discos, as músicas que a gente ouvia nas equipes de baile, né? Eu ouvia a Band, né? Eu sou da época que o nosso rádio era quebrado o botão, só ficava na 96.5, que era a Band FM. Aí nós ouvia lá o Charme Dance, da Black Mad, era Black Mad, Cascatas, Zimbábue, Chic Show. Era 4 programas que quem fosse da música black tinha que ouvir. Quem quisesse saber de novidade tinha que ouvir esses caras e ir nos bailes dele, né? Fui muito no Viola de Ouro, da Zimbábue. Na quadra da Rosas de Ouro era o baile da Black Mad. Lá na Newton Tom, em Osasco, era o baile da Cascatas. E tinha um outro que eu não lembro o nome agora da casa, que era em São Bernardo, também da Cascatas. Então a gente frequentava esses bailes. Tinha o Clube da Cidade, que era o clube do rap na quinta-feira, se eu não me engano, ou era na segunda. E tinha um outro clube do rap, que era na QPC, na Zona Sul, que foi onde eu conheci o Cacau do Rap Sunset. Foi num clube do rap, que era toda segunda-feira, e os caras do rap iam pra lá, cada um tinha a oportunidade de cantar uma música, né? Então, a gente conheceu vários antes de gravar, antes de se tornar o que foi. Na quarta-feira tinha o Santana Samba, que era em Santana, que também era um clube do rap. Foi lá que eu conheci Racionais, Naldinho, Pepeu, toda essa Nataíde DJ1, MT Bronx, todos esses caras eu conheci tudo no Santana Samba. Então, eu fui me envolvendo com esse povo e tocando pro Galote. Eu tocava em 3 casas, né? Trocava na Tropicália lá. Tocava direto, então. Sua rotina era tocar, então. Era tocar. Na verdade, eu ganhava dinheiro assim, eu considerava o meu trabalho, né? Na época em que até o DJ não era nem considerado músico. Mas eu ganhava dinheiro assim, porque ele me pagava por baile, e eu tocava em 3 casas noturnas. De vez em quando eu tocava nas AIS aqui na Vila Mariana, pra ele também, só que quando eu vinha pras AIS, aí eu tinha que vir de terno e gravata, porque aí eu tocava junto com os Nostalgia, mas o que me ajudou muito, agregou muito, por quê? Porque eu comecei a tocar com os DJ de 50 anos quando eu tinha 16. Então esses caras, eu via as músicas que ele tocava e eu ia comprando também pra mim. Então eu fui aprendendo muito, assim. Agregando, né? O Biguinha, ele foi meu mentor da música da minha época pra frente, e depois, por causa disso, eu fui para a equipe Galote, e na equipe Galote, por ele ser uma equipe de música de nostalgia, eu aprendi da minha época para trás, né? Então aí foi que eu fui conhecer Manhattans, e tantos outros grupos que talvez eu não tivesse acesso, eu não ia conhecer, ou viria conhecer agora. Sim. Junto com essa geração de agora. Mas foi muito aprendizado. Muita coisa boa, é tanto que o meu primeiro CD que eu gravei mesmo, que tá aí nas plataformas, todo mundo fala que é um clássico por causa dos beats, que eu usei tudo de músicas de 1000 anos atrás. De 1000 anos atrás. Aí você era DJ, e quando foi que você começou a cantar rap? Então, na verdade, eu não comecei no rap. O que aconteceu? Um irmão meu, ele cismou que queria cantar rap. Eu vindo lá, eu tocando. Na época eu tinha todos os discos do Pepeu. Acho que 2 que tinham saído do Naldinho.
E tinha os primeiros de rap que saiu, né? O que saiu com o Taíde e o que saiu com os Irmãos Metralha. O Som das Ruas e Cultura de Rua, o nome dos dois discos. Então eu via muito em casa e o meu irmão, ele falou que, então eu vou cantar rap. E eu falei, já que você vai cantar rap, então você é seu DJ, porque como eu já era DJ, eu já aproveitei a carona. E aí, acho que ele fez 2 eventos, cantou rap em 2 eventos e desistiu. Até hoje, acho que ele nem curte rap, ele é mais pro lado do samba, né? E aí, quando ele saiu do rap, aí o pessoal ficava falando, e aí, cadê o grupo de rap? Eu falei, o grupo de rap. O grupo de rap só ficou o DJ. Ficou o DJ. O MC foi embora. E aí eles falaram assim, então, mas por que você não canta? E aí eu vou te contar uma história interessante. Eu falo para as pessoas que eu caí no rap de gaiato. Mas aí eu quero separar aqui para que as pessoas possam entender. Eu caí no rap de gaiato no sentido de nunca ter pensado em cantar rap, mas se eu canto até hoje, é porque o dom e o talento já estavam em mim. O que aconteceu? Eu comecei a acompanhar um grupo de rap que se chamava Evolução Rap. E eles iam participar de um concurso que naquela época, 1989 para 90, tinha muito concurso de rap. E eles iam participar de um concurso e eu ia na casa de um deles, onde eles se reuniam, que tinha um ensaio. Faltando acho que 3 dias pra apresentação deles, um dos caras viajou. E aí os caras estavam preocupados, porque pra quem canta rap hoje talvez não saiba, talvez não seja o seu caso, mas eu tô falando sempre assim porque eu sei que vai ter uma galera de uma outra geração que vai vir. Quando a gente cantava rap, a gente cantava 4 estrofes. Quando era de dupla, um cantava 4 estrofes, outro cantava 4 estrofes. Depois que isso foi evoluindo, hoje um canta uma parte inteira, outro, ou então a gente até se mistura, né? Mescla dentro da música, mas era 4 estrofes. E a gente tinha o péssimo costume de tipo assim, decoro só a minha parte. Cada um faz a sua. Cada um faz a sua. Então, um decorou as estrofes dele, então era um cantava 4, outro cantava 4, outro cantava 4, outro 4, e assim, a música até o final. Até porque também no rap tinha muito disso, que a pessoa que escreveu, né? Tipo assim, uma extensão do que tá dentro dela, dos ideais. Então cada um cantava o seu. Isso. No samba você já via os grupos cantando música dos outros e assim eles iam. No rap já não se via isso, né? Não via. E aí o que aconteceu? Esse cara viajou e faltava 3 dias. Aí eu fui no ensaio e os caras tá lá brigando, né, mano? E agora, o que nós vamos fazer? Aí o cara não vinha. Aí o outro... Mas você não aprendeu a música inteira? Não, eu só sei a minha parte, como que eu vou fazer, como que vai cantar a parte do cara? E tipo assim, nessa época, quando você ia participar do concurso, os jurados ficavam com a letra da música. Aí, como que o cara... Porque se não tivesse a letra, ele podia cantar só as partes que ele sabia e era a música. Ninguém conhecia, não era a música gravada. Só que, como o jurado ia acompanhar e como que ia ficar as outras estrofes. A letra já tava na mão do jurado. Aí eu, depois de uns 5 minutos naquela discussão, falei assim, pô, meu, mas você não sabe a música. Até eu que não sou do grupo sei a música. Meu, quando eu falei aquilo, pensa que na sala todo mundo olhando pra mim. E eu assim, o que vocês estão olhando pra mim, meu? Você sabe a música inteira? Eu falei, sei. Você vai cantar com a gente. Eu falei, como assim cantar? Eu sou DJ. O DJ nem fala. Na época o DJ nem falava, né? Eu sou DJ, como assim que eu vou cantar? Não, você vai cantar com a gente. Falei, não vai. Falei, então tá bom. Coração disparadão, mas vambora. Eu sabia a letra inteira. Até se o outro também quisesse viajar, eu cantava a letra inteira. Mas não tava pensando nisso. Então, por isso, eu falo que eu entrei de gaiato. E o que aconteceu? A gente entrou no concurso, a gente foi pra final. Quando chegou na final, o cara voltou de viagem. Aí o cara queria entrar. Aí eu falei, assim, eu não fiquei nem chateado, nem magoado, nem nada, até porque até aí o rap, no sentido de ser MC, não tinha entrado ainda dentro de mim. Eu tinha consciência de que eu tava substituindo um cara até ele voltar. Certo. Só que quando ele volta, os caras falam assim, não. Eu já pensando, a partir de hoje já tô fora. Os caras, não. Fala só com a mão agora. O cara veio junto com a gente, trouxe a gente até a final. Aí chega na final, você vai cantar? Não, você não vai cantar não, quem vai cantar é o cara, mano. Nós vamos decidir depois que terminar aqui o concurso se você vai participar. Mas fora isso, quem vai cantar é o cara. Você deixou a gente na mão e ele não tinha avisado pra ninguém que ele ia viajar. Foi todo mundo foi pego de surpresa. Aí eu fui, cantei na final, nós ganhamos a final. Fomos campeões. E aí os caras falaram, mano, nós foi campeão com o cara aqui, nós vai deixar o cara pra... Tipo assim, eu ia virar como é que fala? Um concorrente, né? Vou deixar o cara, vai que o cara vira um concorrente. Os caras achavam que eu era bom, né?
E aí eu fiquei no grupo, só que aí depois eu fiquei só mais 2 anos. E aí eu sempre fui um cara meio que olheiro. Eu acho que se eu tivesse... Que eu tenho um verbo, eu só não tenho a verba. Se eu tivesse a verba, eu acho que eu ia mais trazer caras, porque eu conheço muito cara que eu acho muito bom e eu vejo... perdão se eu vou até criar uma polêmica aqui no seu podcast, eu vejo muita gente aí que não tá com nada lá em cima e eu conheço muitos caras... Acontece, né? Conheço muitos caras que dariam um show nesses aí que tá ganhando milhões e os caras tá aí no anonimato, então... Vamos conversar sobre esses caras aí pra eles virem participar do podcast. Pode chamar, porque, tem uns caras que eu falo pra você, eu fico até com vergonha. Pra você ter uma ideia, Deus trabalhou na minha vida de uma forma que quando eu ia num evento que esses caras estavam, eu não cantava. Eu falava, mano, como que eu vou cantar? Os caras cantam 1000 vezes melhor do que eu, vou lá atrapalhar e não cantava. Até que um dia Deus tratou na minha vida. Porque Deus falou assim, ó, pra cada um tem uma porção. E o que eu coloco em você pra você transmitir pras pessoas não tá neles. E aí eu voltei, mas Dudu Nascimento sabe disso. Quando o Dudu Nascimento, eu vou até citar esse nome, que eu acho que você conhece. Sim. Quando o Dudu Nascimento tava no evento, eu não cantava, filho. Falava, eu não vou cantar. Pô, esse cara canta demais. Verusca, que é uma menina que até participou do meu CD. Então tinha algumas pessoas que quando elas estavam no evento, eu travava, falava, eu não vou cantar. Só que aí Deus tratou comigo. Mas voltando ainda do grupo lá, então ganhamos o concurso, eu fiquei 2 anos, e aí depois eu saí, foi quando eu montei o Face Oculta, que depois virou Lado Negro. A Face Oculta você já caminhou um tempo a mais. O Face Oculta nós ficamos, eu até usei esse exemplo na igreja, nos meus eventos na igreja, eu sempre usei esse evento aí, que eu vou te falar depois por que eu fiz esses eventos na igreja. Eu fiquei, acho que de 10 a 12 anos com o Lado Negro, que era Face Oculta e depois virou Lado Negro. Era eu, Mano Di, que com certeza vou mandar o link para ele, vai estar assistindo isso aqui. New RMC, que é o Renato, que também, mandar um salve para eles aí, Mano Di e o New R. Eles cantam ainda? Nós ficamos, não, eles pararam, eu também posso te falar sobre isso. Por isso que eu falei pra você, 1 hora... Mano, nós falamos... Fazer gravar 3 programas... Nós três juntos falamos que quando a gente tivesse 30 anos, se a gente não tivesse conseguido nada na caminhada do rap, nós ia parar. Com 30 anos, os dois parou e eu tô aqui. Só que eu não vou falar a minha idade. Mas eu tô aqui. Mas eu posso dizer pra você que tá quase o dobro do que nós prometemos que ia parar e eu continuo. A pessoa vai ver no começo lá, vai fazer as contas lá. Aqui, então. 89,90. 89. Antes você tinha os 13 anos. Então, 89 eu tava com 16. Aí é só fazer a soma aí. Que Quem é bom de matemática aí, ó. Eu não vou revelar aqui. Não vou. Se você não tá estudando e fazendo e tá bom na matéria de matemática, você vai errar e a idade que sair é que eu sou. Agora, se você for bom de matemática... Não, sai mais aí, ó, não me complica. E se sair casando com a música do Cacau, meus 80? Meu Deus, aí eu vou ser obrigado a vir de novo fazer um podcast pra revelar a minha idade. Então, mas é isso, nós três, 10 a 12 anos, e a gente nunca brigou, mano. A gente nunca brigou. A discussão porque é 3 cabeças pensantes. E o interessante foi assim, ó, que o Mano Di, eu chamei ele, que é essa ideia que eu te falei, eu saí do Evolução Rap e eu montei um grupo, eu peguei um cara que era de um grupo, o Mano Di era de um grupo, então tipo assim, eu fui observando quem eram os bons, e quem eram os bons, por isso que eu falei, isso sem a verba, imagina se eu tivesse com a verba, sabe, assim, tipo, aí mano, não quer vir pro meu grupo não, que esse grupo que você tá aí não é muito bom não, meu, vai ser só de top. Aí veio o Mano Di. Aí eu conheci o Renato, que ele era MC, o grupo era dele, na verdade, era só ele, MC, e 2 dançarinos, que naquela época tinha muito grupo que tinha dançarino. Dança, né? E aí eu falei pra ele, mano, você não quer juntar comigo? Aí a ideia era o DJ D tocar, eu e o Renato, que a gente chamava de New RMC, cantar. Só que o que aconteceu? O Di, ele participava de concurso de DJ. E aí eu via que ele tocava demais, aí eu pedi pra ele me ensinar, ele me ensinou. Aí eu me tornei um DJ melhor do que o que eu era. Eu falava que era DJ, mas que é DJ, soltava disso, fazia um risquinho lá, que fazia um barulhinho diferente, todo mundo na época não conhecia, já gostava. Só que o Di era... Performance mesmo. Performance mesmo. Aí ele me ensinou. Quando eu chamei o Renato, nós ia pra casa do Di, só que quando nós ia pra casa do Di, a gente ensaiava o rap e depois nós ficava discotecando. Eu levava meus discos pra lá, né? Porque eu ainda continuava no Galote. E aí a gente ficava discotecando. Aí o Renato se interessou. Aí eu falo que o Di me ensinou e eu ensinei o Renato.
Talvez não como o Jim me ensinou, né? Mas ensinei o Renato e aí nós três. Então nós ficamos um grupo que era 3 caras, nós falávamos que era 9. Porque era 3 caras que escrevia, 3 caras que tocava e 3 caras que cantava. Então, dependendo da música, vamos supor, num show eu começava tocando na primeira música, na segunda eu tava lá na frente e o Di vinha pra trás, na terceira o Renato vinha e o Di ia pra frente. Então a gente fazia uma coisa meio diferente, porque a gente fazia assim. E nós, então, é só pra você entender essa divergência, assim, essas discussões que teve. Mas briga, nunca nós tivemos briga, nunca teve quem era o líder, nós nem sabia quem era o líder do grupo, embora eu sempre falava mais. Mas não tinha, eu nunca impus alguma coisa, ou é eu que mando aqui, eu que formei o grupo, ou o grupo é meu, sintonia, se não gostou, sai fora, essas ideias. Não tinha. É tanto que eu trouxe isso comigo. Eu sempre falo, talvez alguns religiosos não concordem, mas eu sempre falo que tem algumas coisas boas do mundo, do secular, que a gente enxerta sabendo que não vai negligenciar o reino e nem vai desvirtuar o evangelho, mas a gente enxerta como exemplo. E uma das coisas que eu trago é essa aí: 12 anos sem contenda, sem briga, sem fofoca. Eu nunca fui em nenhum lugar que alguém falou, mano, o Mano Di falou mal de você, ou o Renato falou mal de você, entendeu? Então, isso aí eu trouxe comigo, essa bagagem pro evangelho, que aí foi da onde surgiu esses eventos. Que, na verdade, depois do Agosto com Deus, que seria um projeto só era como... Eu falei, mano, tem congresso de jovens, tem congresso das senhoras, tem congresso dos varões, tem congresso sei das quantas, eu vou fazer o congresso do rap. 3 dias. E como era 3 dias os outros congressos, eu fiz 3 dias. Com a diferença que eu falei pra você nos bastidores, que era 4 grupos por dia, mas os 12 grupos tinham que vir os 3 dias. Mas antes da gente entrar nessa parte aí dos projetos, dos evangelismos, nós ainda estamos aqui, você participante do grupo Face Oculta, certo? Que se aí tornou você teve Lado uma Negro. trajetória de uns 10 anos aproximadamente. De 10 a 12. Face Negra, Face Oculta, né? Era Face Oculta, aí mas aí mudou pra Lado Negro. Lado Negro. Acho que 2 anos Face Oculta e 10 anos Lado Negro. Mas os mesmos integrantes. Aí nessa época aí você não era convertido ainda, certo? Não. Aí não a sua vida era só cantar, rimar e... Então... E as dificuldades da vida... Porque nós vemos que, tipo, de periferia com rap tem muita droga, álcool, é uma vida assim meio perdida envolvido também, né? Você também passou por esse período ou não? Passei. Então a maioria de nós costuma falar que o hip hop ele salva, e eu acredito que salva, mas não salva todos. Às vezes alguns se perdem. Nós temos alguns casos aí até famosos, como não tô lembrando o nome dele agora, o vocalista do SNJ, né? E alguns outros aí que se envolveram com as drogas. Eu, dos 16 para os 17, eu me lembro que eu tava numa banca, dentro de um salão, e um cara veio com cerveja. E aí ele ofereceu cerveja para todo mundo da banca. Como todo mundo da banca tomou, eu fiquei sem graça de falar que eu não tomava, e aí eu tomei. Quando eu tomei o copo de cerveja, eu me lembro até hoje. Quando eu tomei o copo de cerveja, no meu pensamento, eu pensei: como que alguém pode tomar uma coisa ruim, amarga, e ainda pagar? Só que eu comecei a tomar, e a tomar, e a tomar, e a tomar depois daquele dia. E próximo da minha conversão, eu tinha feito uma aposta com um cara que eu tomava uma caixa de cerveja sozinho, que ele só não podia me impedir de ir no banheiro. E ele falou: se você tomar uma caixa de cerveja, eu pago e ainda te dou 50 reais. E aí eu tomei a caixa de cerveja, ganhei os 50 reais dele. Quando ele me deu 50 reais, eu ainda meio que quis humilhar ele. Falei: ó, com esses 50 reais ainda vou tomar mais uma, pra você ver que eu tomo não só uma caixa, eu tomo mais que uma caixa. Na verdade, a caixa tinha 24, eu tomei 25. Então, tô falando isso aqui até para que as pessoas possam se conscientizar, porque eu comecei falando que era uma coisa ruim, amarga, e que como que pagava por aquilo. E próximo da minha conversão, eu já estava como alcoólatra, né? Que a gente não assume isso antes de conhecer Cristo. Eu bebo por diversão, eu paro quando eu quiser, eu tomo por isso ou por aquilo, mas
A verdade é que eu já era um alcoólatra, eu não conseguia parar, foi Cristo que fez eu parar. E aí, a bebida, ela é só uma porta de entrada para que você comece a descobrir coisas piores ainda. Então, da bebida, comecei a tomar as fortes, né? Vinho, uísque, conhaque. Aí eu conheci a maconha, da maconha eu conheci a cocaína, da cocaína eu conheci a pedra. E eu louvo a Deus que eu parei na pedra antes que a pedra me parasse, né? A pedra angular me parou antes que a pedra do mundo me parasse. Essa é a frase certa. Eu vou até olhar naquela câmera ali, olha, preste atenção. A pedra angular me parou antes que a pedra do mundo me parasse. E eu louvo a Deus por isso. Então, dentro dessa caminhada do rap, eu aprendi a beber, aprendi a usar drogas, crack, maconha e cocaína. E quando algumas pessoas vinham me cobrar isso, eu usava uma frase de uma música do X, do Câmbio Negro lá de Brasília, que ele dizia: faça o que faço, faça o que falo e não faça o que faço. Então, a maioria das coisas que eu palestrei ou que eu falei no palco antes de Cristo eram coisas só para massagear o ego das pessoas que estavam me ouvindo. Porque eu acho que quando você não vive aquilo que você prega, aquilo que você fala, você está vivendo uma ilusão e você está transmitindo uma ilusão para as pessoas que vão nos seus shows sabendo que você tem uma palavra para entregar para eles, independente se você é evangélico ou não. Então, que eu me lembre, eu nunca fiz um discurso falando: aí, vamos fumar uma maconha, vamos cheirar uma cocaína, vamos fumar uma pedra, que é o que eu faço. Vamos tomar todas, encher a cara, que é o que eu faço. Entendeu? Então, eu tinha um discurso lá de uma forma e eu vivia de outra. E hoje eu posso dizer para você que o meu discurso e a forma que eu vivo, eu não distingo elas. Elas estão misturadas, entendeu? Em Cristo Jesus. Isso aí, porque o rap, por mais que tenha uma letra ou outra, uma pessoa ou outra que dá ênfase ali nas drogas, no crime, aquela coisa toda, mas no modo geral assim, que nem eu sempre falo, no modo geral o rap sempre trouxe o quê? Você tá aí na periferia, a droga tá aí, as armas tá aí, o crime tá aí. Se você for, a destruição te espera ali na frente. É cadeia, é caixão, é uma mãe chorando e assim vai seguindo. Tá tudo aí, entendeu? Mas se você for, o caminho é esse. Então eu conseguia ver isso aí no rap, mensagem central era essa, né? Mas que tinha um ou outro que dava umas ideias e tal, que davam ênfase nas outras coisas, mas era isso. Tanto é que eu curtia, eu não cantava, mas eu só curtia. Quando eu comecei a ter algum envolvimento também, até de curtir, eu comecei a parar de curtir, porque eu falava, mano, não tem nada a ver o que eu tô fazendo com o que eu tô curtindo, então. Parada. Mas muitas vezes você subia no palco pra cantar, bem louco. Muitas? Eu não me lembro. A letra. Eu não me lembro de nenhuma vez que eu subi no palco sóbrio. Eu não me lembro. Até em estúdio, eu fiz eu tinha feito esse disco que eu tenho nas plataformas digitais. A segunda vez que eu fiz ele, na verdade eu fiz ele 3 vezes. Né? O rap tem essa coisa de evoluir. Então a primeira vez que eu produzi o meu disco, eu produzi com o Paul do RPW. A segunda vez eu produzi com o Eric 12, que na época era do Facção Central. E essa terceira vez, que foi a que eu consegui mandar pra frente, eu produzi com o Paul Black, que aí já era ele é um produtor multi-instrumentista cristão. Acho que era um propósito de Deus, talvez até porque não saiu com os outros. Nada contra os outros, né? Paul é meu grande amigo aí, ele tava com uma revista digital, me chamou lá pra gente tá falando sobre a minha carreira, me chamou para participar do disco dele solo, do Paul. Tem uma música lá que foi eu que escrevi. Eu participo, mas foi eu que escrevi a música, porque é uma música que quando eu tava no estúdio dele, não entrou no meu disco. E ele gostou muito da música, então ele me chamou, falou, mano, eu quero fazer aquela sua música no meu disco, né? Então foi uma participação meio que diferente, né? Geralmente a gente é o dono do disco que chama o cara pra participar e ele faz só a parte dele. Eu fiz a minha e a do Pô, e não tenho nenhum problema de falar isso, ele também não. Sempre estamos trocando ideia, sempre ele me convida. Quando eu falei pra ele que eu ia parar, ele foi um dos caras que falou, mano, não faz isso e tal, não sei o quê. Quando eu fui falar pra ele dessa consideração, porque já tinha acho que uns 15, 16 anos que eu não tinha um contato com o Pô, e ele foi atrás de mim pra pedir pra me participar desse disco dele. E eu falei pra ele, mano, eu sabia que a gente era amigo, mas
não esperava tanto, entendeu? Tem algumas pessoas assim que, como elas gravaram, elas fizeram um tipo de sucesso, a gente que fica no anonimato fica atrás, ou a gente não, vou falar por mim, né? Não vou falar pelos outros. Eu fico meio assim, tipo, mano, essa não é mais meu amigo, ou então não considere e tal. Igual, o Cacau vai na Trindade Records e fica sabendo que eu vou estar lá, acho que foi numa segunda-feira, se eu não me engano, gravando. Aí ele manda uma mensagem pra mim, mano, você vai estar gravando lá na Trindade, eu vou estar lá e tal, qual que é o horário, não sei o quê. E ele falando comigo e eu pensando, mano, era eu que tinha que estar assim, aí Cacau, você tá fazendo não sei o quê e tal. Porque, entre aspas, né, hoje eu acredito que ele não conhece ele como homem de Deus, não, mas se a gente for olhar pelos olhos do mundo, ele que é o famoso, continuo ainda no anonimato. E aí você vê essas ideias e você fala assim, mano, o que é isso? Mas você vê que quando Deus tem um plano, que essa ideia, eu até falo com a minha esposa, essa ideia de anonimato, ou essa ideia de profissional e amador, igual tem no jogo, eu falo, mano, é só uma classe que criaram aí que não tem nada a ver com o resultado ou o produto final. Porque o cara que ele é profissional, ele só é profissional porque qual é a diferença dele? Talvez o salário, porque o mesmo futebol do amador é o que fez ele ser profissional. Inclusive, se ele não tivesse esse tipo de futebol sendo amador, ele não seria profissional. Então, eu fui através desses caras que criaram fama e eu tinha essa mentalidade, eu fui entendendo que é isso. Quando eu vejo o povo falando, não, porque você escreve muito, você faz não sei o que, não sei o que, eu falo, não, mas ele que é o famoso. Pô, do RPW, pá, os caras que criaram o bate-cabeça aqui e tal, né? Não sei o quê. Não, e aí, quando eu mandei essa mensagem pra ele, quase chorando, falando, mano, você lembrou de mim? O que ele mandou pra mim, meu Deus do céu. Falei, mano, que é isso? Mostrei pra... Falei, que é isso? Então, eu fui tirando essa mentalidade e fui aprendendo isso. Falei, mano, o anonimato é só um detalhe. Não é ser famoso que vai fazer eu escrever bem, ou eu escrever diferente, ou eu ser uma pessoa que quando alguém ouvir vai falar, esse cara é bom. Não é a fama. Isso já é no anonimato. É que o anonimato você tem poucas oportunidades ou menos oportunidade. São poucas as pessoas. Hoje até que não muito, porque tem aí o YouTube, às vezes você é descoberto e sim. Aí não é você que vai atrás de uma gravadora, é a gravadora que vem atrás de você por causa do sucesso estrondoso que você fez. Não é mais o meu caso, né? Eu, na idade que eu tô, que os matemáticos estão aí tentando calcular para tentar descobrir. Na idade que eu estou, eu não penso em sucesso. E, na verdade, desde 2001, quando eu aceitei a Cristo, que sucesso para mim virou uma coisa supérflua. Eu quero servir o reino, eu quero fazer a vontade de Deus. E se a vontade de Deus é que no anonimato eu ganhe 2, 3, 4 almas para Jesus onde eu estiver, da forma que eu sou e do jeito que é, que seja assim, eu não quero arrastar uma multidão. A própria Bíblia nos alerta sobre isso, de que vale você ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma. Isso né? Aí. Sempre naquela, vamos que o ID não pode parar, né? Aí você tava aquela sua vida perdida, mas foi salvo por Cristo. Aí quando você se converteu, você continuou cantando rap ou teve um período que você ficou sem cantar? Então, eu tava no Oitavo fazendo esse projeto com o Oitavo Pecado. E aí você vai entender onde vai chegar no Paul. O Oitavo Pecado, ele tava produzindo com o Paul. E eu era do Oitavo Pecado. Só que aí eu me converti. Na verdade, já começou uma briga, porque Deus começou a colocar no meu coração pra fazer música que aí eu chamo de gospel. Depois eu posso falar também sobre isso. Hoje eu não chamo mais de gospel, mas era música gospel, música que fala de Deus, eu chamava assim. E eu fiz 2 músicas. E aí o pessoal do Oitavo Pecado não achou muito legal. Então o que eles fizeram? Eles fizeram uma reunião sem mim, que na verdade eles iam me expulsar. Mas como o DJ D tava junto, ele me falou antes. E aí eu peguei e saí. Então, eu já tinha colocado voz acho que em 2 músicas. E aí eu saí. E aí nessa saída eu me converto. E aí eu fiquei sossegado. E eu fui para uma igreja que é considerada, hoje talvez não tão muito, mas há 25 anos atrás, considerada rígida. Eu fui para a Assembleia de Deus. Então eu falei, já era essa ideia de rap aí. Como não tinha conseguido gravar nada, tinha um monte de coisa no estúdio, um monte de projeto, mas nenhum concluído, falei, desisti. Passados 8 meses, o Paul mandou uma mensagem pra mim. E aí, mano, cadê você e tal? Os caras falaram aqui que você não tá mais, tiraram minha voz, né?
das músicas. Se não tirasse também eu ia pedir pra tirar, porque aí já não tinha mais nada a ver comigo. E pelo nome do grupo você já deve imaginar o que eram as letras, né? O Oitavo Pecado, mas se intitulava pior do que os 7 Pecados Capitais, né? Então, aí o Paul ligou pra mim, aí eu falei, não, pô, ele saiu, mano, mas você parou com rap. Aí, ó, há 21 anos atrás ele já era assim, ele ligou pra mim, o Paul do RPW, e eu tô falando aqui no podcast porque eu não tô mentindo, eu vou até mandar o link pra ele assistir. Ele falou assim, mano, o que tá acontecendo? Falei, não, pô, não aconteceu nada não, aqui agora eu sou cristão, só faltei falar, agora eu sou cristão, não canto mais esse negócio de rap não, mas não falei assim não, falei, não, aqui agora eu sou cristão e tal. Aí ele falou, mas o que tem a ver, mano, você é um cara talentoso, vamos fazer o barato aí, meu, vem aqui no estúdio, faz música gospel. O Paul, que não é cristão, pode ver, Deus, ele usa quem ele quer na hora que ele quer, mano. O Paul, que não era cristão, foi a primeira pessoa que falou pra mim, faz rap gospel. Aí eu falei, rap gospel? Ele falou, mano, igual Apocalipse 16, nem sabia quem era Apocalipse 16. Não tinha, hoje tem o tudo do Pregador Lu, mas na época nem sabia. Aí eu falei, vou pensar, mas sabe assim, tipo, só pra, mano, deixa já acabar o assunto pra... Aí ele falou assim, ó, vem fazer aqui comigo, meu. Aí eu falei, pô, não vai dar não, mano. Aí ele falou, por quê? Eu falei, deixa eu falar pra você. Mano, o meu trampo eu ganho pouco. Eu tenho família agora. Né, eu tinha acabado de me casar, meu filho era pequeno. Eu falei, eu tenho família agora, meu. A responsa aumentou. E eu sei quanto você cobra. Agora deixa eu falar pra você. Pra nós não era caro, que era 8 caras que dividia. Cada música era dividido pra 8 caras. Era pra um só. Agora pra um só. Aí eu vejo a segunda vez Deus usando o DJ Paul. Ele falou, mano, é o seguinte, vem aqui no meu estúdio que nós vamos conversar. Fui lá no estúdio dele e falou assim pra mim, vou ter que revelar aqui agora ao vivo que eu comecei a história, não posso parar no meio, mano. Um podcast aí, o Paul me chamou assim e falou, mano, é o seguinte, mano, eu conheço o seu talento, eu sei o quanto você ama o hip hop, eu sei quem você é, mano, eu vou fazer o seguinte pra você, vou fazer um preço aqui pra você não fala pra ninguém. Passou 25 anos sem eu revelar isso aqui, hein, pô. Não vai querer agora me chamar a atenção, não. Que agora eu tô revelando. Ele falou, não fala pra ninguém, eu vou fazer mais barato pra você. Ele fez um preço acessível pra mim e nós produzimos CD. Infelizmente, não saiu esse CD. Né? Depois eu produzi as mesmas músicas com o Eric 12, como eu te falei. E depois eu produzi as mesmas músicas com o Paul Black, que aí foi a que saiu, que se encontra hoje nas plataformas digitais. Qual que é o nome desse CD? É A Procura de uma Luz. Procura de uma Luz. Aí desse CD vem o videoclipe. Então. Uma das músicas, ou não ainda? Não, essa música, na verdade, ela é do novo CD. Que é assim, ó. Por causa da IA, eu tenho 2 CDs prontos. Eu coloquei no meu coração, eu não vou nem falar se foi de Deus ou não, ou se foi da minha pessoa, de que todo CD que eu fizesse ia fazer com 12 músicas. Então, meu primeiro CD tem 12 músicas. Aí, quando eu comecei a mexer com a IA, eu criei mais 12 músicas. E quando eu falo criar, gente, que há um problema que todo mundo acha que todo mundo que mexe com IA pega lá um texto e dá lá pra IA, e a IA cria a música e cria tudo e você só pega e canta, ou tem uns que nem cantam, porque eu conheço um cara que ele não canta nada e ele tá com uma música aí e diz que é dele. Eu não faço isso. Eu escrevo, porque a inspiração tem que vir de Deus e eu não vou crer que Deus vai inspirar uma máquina. Então eu escrevo a letra. E aí tudo aquilo que eu acredito que eu quero naquela letra, harmonia e tal, eu peço pra IA fazer. Então a IA faz o beat, mas a letra é minha. Tanto que tem umas letras que eu brigo muito, porque eu quero que a rima seja de tal forma, que a forma de cantar seja de um jeito, a IA me traz um negócio quadrado e eu vou lá e apago, não, mas... Oh, meu Deus. E pra tentar... a IA. E pra tentar... fazer a IA entender o que a gente quer. Então, uma coisa que eu já percebi. Primeiro, tem muito produtor, muito cantor, muita gente que talvez não se aprofundou ainda no IA e acha que ela vai tomar o lugar do homem. Eu acho que não vai, porque, tipo assim, mano, tem uma música minha, depois se você ou vocês que estão ouvindo, procura nas plataformas digitais. Eu não queria fazer isso, que parece que é propaganda. Eu não faço propaganda de nada pra mim, porque o negócio é pro reino. Mas ela chama Fonte de Poder. Eu faço ela no estilo Boni. E a IA não consegue fazer. Então eu tentei fazer uma música no mesmo estilo. Na IA ela não faz, ela só faz se for a rima normal, né? E aí, então quer dizer,
precisa do homem. Eu falei, essa música a IA não faz, eu só consigo fazer desse jeito. Né? Eu só consigo fazer desse jeito se for no estúdio. Entendeu? Então, isso aqui é só pra deixar bem claro pras pessoas que, tipo assim, eu não uso IA pra fazer música pra mim. Porque senão, que tipo de artista que eu sou? Ou então vou ter que falar, eu sou o intérprete da IA, que acho que vai ficar horroroso, né? Você ser intérprete da IA. A IA que criou a música inteirinha e você quer cantar, você quer pagar de gatão com um negócio que foi uma máquina que fez. Fica sendo usado pela IA, né? Você entendeu? Temos que usar a IA, Nós temos que usar a IA e não deixar usar a IA nos usar. Coisas ali e tal. Tem pessoa que é usado pela IA, né? Então o que aconteceu? Eu fiz 3... Não. Um que fiz com o Paul Black. Aí eu tenho um que chama Lágrimas de um Palhaço, que é o meu segundo CD gospel, que aí quando Deus der a oportunidade, como eu sempre falo, né? Eu tenho um verbo, mas não tenho a verba. Embora eu sei que é o verbo que pode providenciar a verba ou usar alguém que tenha a verba. Lágrimas de um Palhaço. E eu tenho um que se chama Ouça Agora a Nossa Voz, que eu já tenho 6 músicas que eu fiz pela IA, que já tá pronta. E eu tenho mais 6 que eu tenho a letra que talvez daqui até o final desse mês aí eu já faço. Então, quer dizer, eu tenho 2 discos... no esquema já. No esquema aí, mas... E essa música... O Rimas em Missão também tem a verba, tem o verbo, mas ainda não tem a verba, senão, quem sabe, já estrearia outro nicho outros afazeres dentro do projeto Rimas em Missões, que é estar lançando o trabalho dos grupos, né? Mas como nós não temos a verba, mas quem sabe pro dia o Rimas e Missões chega lá, aí... Nada é impossível, né? Jesus disse, acaso para Deus há algo impossível? Estamos aí, né? Onde ele direcionar, nós vamos seguindo. É verdade. E quem sabe tem alguém aí ouvindo que está sendo tocado aí pelo coração de Deus, quer investir aí no podcast Rimas e Missões, ou no Pastor Neemias, quem sabe? Deixa Deus te usar, Vaso. Isso aí. Nosso objetivo é 100% em prol do reino. Expandir o reino dos céus. E vamos que o ID não pode parar. Eu criei uma frase, né, baseada na Nós na Fita, que praticamente viralizou aí, pragmatizou na música secular, e eu coloquei nós na cruz com os olhos bem fixos em Jesus, né? Porque é o que nós fazemos, né? Então, ao invés de ser nós na fita, é nós na cruz com os olhos bem fixos em Jesus. Então, quer dizer, é através disso aí que Deus pode tocar no coração de alguém e quem sabe aí o Rimas e Missões recebe aí uma empresa, apoio aí de uma empresa multinacional aí que queira investir e fazer o podcast aí bombar nos 4 cantos do mundo. Um cristão, né, que Deus deu o verbo e a verba, e que ele entende que quando nós temos o verbo e a verba, a gente tem que compartilhar com nossos pequeninos, os irmãos menores, e investe aí, ó, no Rimas e Missões e se torna aí o maior podcast da América Latina. Nada é impossível diante de Deus. Enquanto isso não acontece, o Rimas e Missões está aí. E se você canta um bom rap cristão, traz a mensagem, pode entrar em contato conosco, vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Pode entrar em contato conosco que você pode estar aqui um dia, assim como o Neymar está hoje. O Neymar não. Rapaz, você quer só a verba dele. Neymar, só a verba, tá? Aqui não é o Neymar, mas se quiser passar a verba dele. Assim como o Neemias está aqui, você pode estar aqui também participando, entendeu? E é isso aí, Rimas e Missões. Tem espaço aqui para aqueles que já têm um certo conhecimento ou aqueles que vai começar amanhã. Vai ter espaço aqui aberto, porque o Rimas e Missões é essa, tá caminhando junto com os grupos, com o pessoal do rap, do trap, com o pessoal dos evangelismos da missão, pra gente estar caminhando junto e vamos que vamos, e é isso aí, em prol do reino. O tempo é curto, esse podcast, no momento, o Rimas e Missões está com o podcast no formato de 1 hora, mas quem sabe um dia pode ter um formato maior, aí pode estar trazendo mais conteúdo, 2 rappers juntos trocando uma ideia sobre outros assuntos. Com certeza. Tem várias coisas para estar acontecendo aí, mas nós não podemos acabar esse podcast sem entrar nos trabalhos que você já realizou com o próprio rap, né? Eventos, chamando outros grupos, fazendo evangelismo, porque o Neemias não é só um homem que pega o microfone como pastor e prega, ou pega o microfone como um MC, como um rapper e canta, mas ele tem todo um propósito por trás disso, né? Porque se não tem um propósito, você não ia nem pegar o microfone, certo? É verdade. E tem os projetos os trabalhos que você iniciou, como Soul, Manancial, Sexta com Rap. Fala um pouco pra gente desses trabalhos aí, desses evangelismos, pra gente conhecer um pouco mais do propósito que tem o rapper Neemias. Como eu já tinha falado aqui anteriormente,
Esses projetos saíram tudo do Congresso Agosto de Deus. E aí do Congresso Agosto de Deus, no último dia de evangelismo, que o congresso não foi só 3 dias à noite nós cantando rap na igreja. Durante o dia, os próprios grupos que iriam cantar, a gente saía ao redor da igreja, ali pelas redondezas, e iríamos evangelizando, entregando folheto e falando do evento que ia ter à noite. Os 3 dias a gente fez isso aí. No último dia, o pastor Naldo do Profetas MCs falou assim pra mim: pô, meu, o negócio tá da hora e vai acabar. Aí, quando ele falou isso, me deu um estalo e eu criei o Som Manancial primeiro, que era um evento, aí não era só voltado pro rap até aí, era um evento que era voltado pra música black. Embora a gente não fazia acepção, se viesse, é que nunca veio, né? Mas se viesse um cara lá que tocava rock ou um cara que tocasse qualquer outro estilo, o espaço ia estar aberto lá. Mas a ideia original era para música, para black music. E na minha caminhada de evangelismo e conhecendo um grupo aqui, um grupo ali, eu comecei a ver que tinha muita gente que chamava, porque a gente fala e acaba ficando normal, um grupo de rap. Eu tive grupos quando eu era do mundo, quando eu era uma pessoa secular. Quando eu fui para a igreja, quando eu comecei a cantar rap, eu assumi um ministério. Por isso que o meu nome é Neemias. Meu nome verdadeiro não é Neemias. É isso que eu ia te perguntar lá no começo, lá que você falou que seu apelido era Duda. Meu nome verdadeiro não é Neemias. Eu não vou revelar também, vai ficar pro próximo podcast, que aí eu já obrigo o Mano Heleno me chamar para um próximo para mim revelar a idade e o nome. Porque vocês só estão conhecendo o Neemias aqui. Produção, já coloca na agenda aí, ó. Depois do segundo semestre, pra gente estar voltando com o Neemias aí. Aí eu vou revelar o nome e a idade, mais alguma coisa até o final aqui, que eu falar que não vou revelar, vai ficar tudo para o parte 2, tá? Fala assim, a produção, mas a produção é o Mano Heleno aqui mesmo. Então, quando eu fui para a Igreja Manancial, que é daí que veio o nome Sou Manancial, eles estavam estudando o livro de Neemias. Eu comecei a estudar o livro de Neemias, que aí num ano a gente lia o livro inteiro, e eu comecei a perceber no livro de Neemias que Neemias foi um copeiro do rei que foi chamado para restaurar os muros de Jerusalém, as brechas que havia, os buracos que havia no muro de Jerusalém. Eu transportei isso para o espiritual e falei, mano, eu vou ser o Neemias que vai restaurar as brechas no mundo espiritual. Então eu vou salvar almas assim. Os buracos são essas almas que precisam ser reparadas e só podem ser reparadas através do Espírito Santo que convence o homem do pecado. E aí, convencendo o homem do pecado, ele se entrega até Cristo. Então daí que surgiu o nome Neemias, que era no começo Neemias, o reparador de brechas, depois virou Neemias, o profeta da periferia, devido ao pastor Eliseu, que fazia evangelismo todo sábado e ia me buscar na igreja, um pastor abençoado por Deus, aí aprendi muito sobre evangelismo com ele. Ele vai nas igrejas, descobre um talento lá e pega aquele talento, e todo sábado ele põe aquele talento num caminhão, chega em qualquer quebrada, põe o caminhão lá, desmonta o caminhão todinho, é claro que com todas as pessoas que vai ajudando, põe caixa, põe microfone, põe tudo, evangeliza o dia inteiro, depois joga tudo no caminhão, leva todo mundo de volta para sua casa, e no outro sábado, outro, e sempre na comunidade. Então ele começou, eu era Neemias, o reparador de brecha, esse era o nome do ministério, vou falar assim, deixar bem frisado, do ministério, para você entender como que eu cheguei no Neemias. Então o que aconteceu? Eu não tinha pretensão de ser um rapper Neemias, só que com o pastor Eliseu, duas coisas. Ele primeiro mudou o restaurador de brecha para profeta da periferia, que ele dizia, agora com vocês aqui eu vou apresentar o Neemias. Eu não sei se ele é o copeiro ou se ele é o... Ah, me falhou agora. Ele fazia um trocadilho. O copeiro é os dois que foram presos lá com José, eu não tô lembrando o outro agora. Copeiro e o... Foi o copeiro... Em cima da hora, assim. Então, não tô lembrando. Aí ele falava isso. E ele começou a falar, então vai vir agora o profeta da periferia. E aí eu entrava. E todas as vezes que eu entrava, eu tinha que ficar falando pro público, meu nome não é Neemias e tal, não sei o quê. Porque o pessoal começou a me chamar de Neemias por causa que ele falava isso. Ele pegou o nome do ministério. Então talvez o meu nome seria o nome X, que eu vou só falar na segunda parte. O meu nome seria X. O apelido dele era Duda, né? Então você já... Porque assim, não tem Assembleia de Deus, Ministério Belém. Então eu seria fulano de tal, Ministério Neemias restaurando brechas. Aí me tornei o copeiro do rei.
Agora vai vir o Neemias, o copeiro do rei. E quando eu ia pregar nas igrejas, estamos aqui com o... Neemias. Eu era evangelista na época, o evangelista Neemias. Aí antes de eu pregar, eu falava, gente, meu nome não é Neemias e tal. Seu nome é... Meu nome é... E eu pensando que o cara nasceu em berço evangélico, porque pra ter o nome Neemias, né? Não. A mãe tem que ser evangélica, né? Eu lembrei cristã, aqui, né? ó, Deus é bom. O copeiro e o padeiro. Aí ele dizia assim, padeiro. eu não sei, eu vou chamar aqui o Neemias, eu não sei se ele é o copeiro ou se ele é o padeiro. Aí quando eu entrava, já era um negócio que ficou até repetitivo. Quando eu entrava, eu dizia assim, prefiro ser o copeiro do que o padeiro, porque o copeiro, ele foi restituído para a função dele de novo, e o padeiro morreu. Então eu não sou o padeiro. E aí ficou o profeta da periferia, por quê? Porque eu era o cara que ministrava e profetizava nas periferias todos os sábados, em periferias diferentes. Sempre ele, quando tinha uma biqueira, ele ia lá, trocava ideia com os traficantes, ele fazia... Se ele soubesse que tinha uma biqueira, ele tinha que fazer exatamente onde era a biqueira. Ele não podia ter um espaço que fosse, ele ia fazer ali. Lá. E várias vezes ele teve que ir lá pedir permissão Com a ideia. para poder fazer. Então eu aprendi muito com ele. E aí foi por causa dele que ficou. E aí um dia, quando eu subi no altar para pregar, na hora que eu ia dar essa explicação, eu sou parte 2 do Rimas e Missões e não Neemias, Deus falou assim para mim, deixa aí. E outras pessoas já tinham falado pra mim, usa como seu nome artístico. Todo mundo usa um nome artístico. Já pegou o nome, né? Entendeu? Aí eu falei que até aí meu nome artístico era Nego Blue, né? Aí eu peguei e falei, quer saber de uma? Vou tirar já o nome que é secular e que já tem Ice Blue, já tem tantos blues por aí. E vou ser o Neemias, que hoje sou Neemias o Semeador. Né? No Facebook, quem quiser me achar lá é Neemias ou Semeador. Vou estar deixando aqui as redes ou sociais rapper dele. Neemias, né? Rapper Neemias. Então, aí me tornei Neemias o Semeador e várias pessoas... Eu fiquei 5 anos em uma igreja que as pessoas falavam... As pessoas não sabiam qual que era meu nome. Só no dia que o cara que fica responsável pelo dízimo e oferta foi dar o envelope... Aí ele falou meu nome e eu levantei pra ir pegar e todo mundo da igreja olhando assim, tipo, mano, o que esse cara vai fazer? Vai pegar o envelope do outro? E aí depois eu tive que explicar que era eu já 5 anos na igreja, todo mundo pastor Neemias, e ninguém sabia que eu tinha um outro nome. E numa outra também que eu fiquei 3 anos, porque um dia eu levei minha mãe. E aí minha mãe foi dar um testemunho e ficava falando meu nome e todo mundo assim, tipo, quem que é esse cara que ela tá falando? Do irmão do Neemias? E aí depois eu tive que... falou do irmão dele. E aí eu via que a igreja se entreolhava assim, ela dando testemunho, não, porque meu filho é assim e tal, e ele é pregador aqui, todo mundo assim. Aí eu fui lá depois e falei, gente, essa aí é minha mãe, tá? É que meu nome é esse aí, tá? Não sei o quê. Então sempre foi assim, mas eu louvo a Deus que dentro desse projeto aí, o Som Manancial, e desses evangelismos, que foi aí que eu cheguei nesse ponto com o pastor Eliseu, eu descobri uma coisa, cara. Tinha muita gente cantando rap, tinha muita gente no oba-oba, e dizendo que era evangélica, aí eu comecei já a brigar com isso. Mano, você não é grupo, você é ministério. Grupo é oba-oba, eu já fui de grupo, eu usava, eu bebia, eu cheirava. Agora aqui é um ministério, que é um negócio que não é nosso. Deus tá emprestando pra gente usar aqui e depois ele vai cobrar. E aí eu comecei a palestrar em eventos de rap, dizendo assim, eu vou falar uma coisa pra vocês, se você canta rap, mas você não é obreiro na sua igreja, pra mim você não é nada. Me desculpa, você não vai deixar eu pregar mais aqui, mas eu tô falando a real, sabe por quê? Tem muita gente no oba-oba. Agora você já prestou atenção que quantas outras profissões ou quantos outras artes que a pessoa é obreiro na igreja e você tá na sua igreja lá, mas já tá usando um ritmo que é discriminado pela própria igreja, e quando o cara pergunta assim, quem é você? E você fala que você é um membro, que às vezes nem fica na sua igreja, porque também é errado você marcar 30 dias de evento e só vai na sua igreja na ceia. Eu falei, então você tá errado. Aí foi daí que eu comecei a fazer o Quinta com Rap, do Quinta com Rap. Por causa disso, de eu ver uns oba-oba lá, que eu já chegava assim falando, mano, se você acha que rimar Jesus com cruz te faz ser um cristão, você não é um cristão. Quem rima Jesus com cruz tá fazendo rap gospel. Foi daí também que eu tirei, mano, não aceito o rótulo de rap gospel. Eu sou um rapper cristão. Por quê? Porque quando eu chego num lugar que os pessoal tá discriminando a minha música e pergunta quem eu sou, eles vão ter que engolir ou não que eu sou pastor.
Eu sou pastor. E uma coisa que eu vejo bastante, nós estamos em 2026, né? Que tem muitos pastores que são rapper, né? Então. Tipo assim, antigamente vinha um ou outro assim, mas hoje você vê bastante pastores que são rapper, né? Rappers que acabaram virando pastor com o tempo, né? Mano, Helena, eu não vou citar nome aqui pra mim não esquecer de alguns ou ser injusto com alguns. Mas depois que eu comecei o Café com Rima, que eu comecei a ministrar isso aí, vários que eram MCs hoje são presbíteros e pastores na igreja. Por isso que eu falei, não vou nem citar nome para não ficar devendo para uns e ser injusto com outros. Mas alguns deles, eles sabem que começou assim. Inclusive alguns que já vieram aqui e disseram o cargo aqui no podcast, que eles sabem que foi através do Café com Rima, que talvez não foi o Café com Rima que originou a ideia, talvez no coração deles, que chamado é chamado, a gente que negligencia, mas talvez foi o Café com Rima que fez com que despertasse, né? Ou com que fortalecesse, até porque eles mesmos chegam a falar, mano, por que você fala isso aí? Porque eu sou pastor, cara, eu sou pastor e é o seguinte, é uma diferença quando o cara é rapper e pastor e quando o cara é só rapper, porque essa é uma desculpa que eu tampei a brecha. Só podia ser rapper mesmo. Por isso, só pode ver, não é obreiro. O obreiro vira rapper. Não. Quem não é obreiro vira rapper. Não. Quem é obreiro vira também. Entendeu? Tem a seriedade, sabe do seu compromisso com a igreja, sabe do seu compromisso com o ministério, não é mais grupo, não é bagunçado e é pra honra e glória de Deus. E aqui a maioria aqui dos rap, pessoal que passou aqui, vários pastor, evangelista, presbítero, diácono, então, ou tá envolvido assim na obra. Não tem o título do cargo, mas tá envolvido ali, sempre fala, tá envolvido em alguma coisa na igreja, nos afazeres. Porque é isso aí, né? Conteúdo, né? Tem que ser assim. De Deus. Irmão, olhando aqui na câmera, eu quero falar pra você que tá assistindo esse podcast agora. Se você canta rap cristão, se você crê que é um ministério, tá na hora de você alavancar, sabe por quê? Quem não multiplica o dom, quem não multiplica o talento, a Bíblia diz que vai ser tirado até aquele que tem. Então, presta atenção que Deus tá me usando hoje aqui pra falar pra você que, comece a buscar na palavra, no jejum e na oração. Que se Deus tem um chamado na sua vida, você vai chegar ao pastorado. Não porque eu tô falando, não porque você quer ou porque você acha. Se for chamado de Deus, ele só tá esperando você abrir a porta e deixar ele entrar. E ele vai abrir o seu conhecimento. E você vai ver como até as suas letras vai mudar. Quantas vezes eu fui fazer um evento que quando eu desço, pastores que às vezes, até antes de eu subir, não cria num rap, fala assim, eu gosto de ouvir a sua música, mesmo eu não gostando de rap, eu já ouvi isso de um pastor da Assembleia, ele falou, porque a sua música é uma pregação cantada. Então a diferença é essa, que quando você assume que não é um grupo, é um ministério, quando você leva com seriedade isso, você começa a escrever sermões que ao invés de você pregar falando, você vai pregar cantando. Então, se você achava que você não era um desses, Deus acabou de falar contigo. É isso aí, rapper pastor, rapper Neemias. Eu sempre peço pro convidado no final trazer uma mensagem igual você trouxe agora, mas nem precisei pedir, você já mandou uma mensagem. A menina mais no podcast Rimas e Missões, rapper Neemias, parte 2. Aí deixa essa parte que eu falo no final pra você trazer a mensagem. Amém. Vamos ver pra estar marcando aí, pra estar fazendo a parte 2, pra que ter mais conteúdos pra gente poder estar trocando ideia aí. Demorou. É que o tempo aqui é curto mesmo. Mas desde já agradeço aí a sua colaboração aqui com Rimas e Missões. Amém. Tá fazendo parte do início da trajetória aí do podcast Rimas e Missões. Muito obrigado. Amém. E vamos ver mais pra frente estar junto aqui novamente. E também se vê nos evangelismos por aí, né? Por SP com certeza. Pode contar com Rimas e Missões aí. Amém. Do que nós poder estar ajudando aí, vamos estar fortalecendo aí, porque o Rimas e Missões é isso. Dentro do Rimas e Missões tem o Rap que Evangeliza, tem o Missão Rap Rua, ou Missão não. Eu vou parar de falar quando vou referir a Missão Rap Rua, porque fica a dar a entender omissão, né? Que vem da palavra omitir, então, né? Você não tá omitindo não, Missões, né? Rap que Evangeliza e Missão Rap Rua. Quer saber mais? Na descrição aqui tá nossas redes sociais, para você conhecer um pouco mais do projeto, do ministério
Rimas e Missões. E também vai estar aqui o link das redes sociais e do YouTube do rapper Neemias, beleza? Para conhecer mais o trabalho dele. Não espera o próximo episódio não, para conhecer mais um pouco dele. Já pode ir lá nas redes sociais, no YouTube dele, conhecer mais dos vídeos dele, das músicas, do trabalho que ele vem desenvolvendo, beleza? Amém. Então, muito obrigado aí. Quer dar um salve aí, um recado para a esposa, filho, mãe, papagaio, periquito? Louvar Fica à vontade aí. Louvar a Deus pela minha família, né? Família abençoada aí que Deus me deu. Meu filho vai casar agora no mês que vem aí. Então, acredito que dentre as minhas falhas aí, eu criei um bom homem que vai ser aí um bom esposo. Minha filha também, minha filha caçula, que é uma bênção na nossa vida. Já tá aí, já me deu um netinho, fez eu ser avô, mas tudo bem, né? Faz parte da vida. E pra todo mundo em geral que curte o meu som, que é edificado pelo aquilo que Deus me inspira e coloca no meu coração, né? Que eu costumo falar que não é meu som, é o som do Espírito Santo que me usa pra cantar. E pra todo mundo que estiver assistindo aí, ó, cresça na graça e no conhecimento, e não permita que vozes estranhas, porque Jesus disse assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então não permita que vozes estranhas diminua você ou diga que você não pode, não consegue e que não é para você. Porque há um texto na Bíblia que diz assim, que onde abundou o pecado, e foi esse texto que quase me fez não ter ministério, mas o Senhor, ele sempre revela quando tem um propósito, onde abundou o pecado, em mim abundou muito. Você viu aí um pouco do meu testemunho, superabundará a graça. Então abundou muito pecado aqui em mim. Fui escravo de Satanás durante 27 anos da minha vida. Mas depois disso, tem superabundado a graça, porque Deus é misericordioso. Não mereço, graça é o favor imerecido, mas o Senhor tem derramado sobre mim e eu estou cumprindo aquilo que o Senhor ordena e aquilo que o Senhor já tinha determinado para mim. Que você possa se colocar na posição para que Deus cumpra o que Ele determinou para você também e que você venha cumprir isso aí em nome de Jesus. Que Deus os abençoe. É isso aí, estamos chegando ao final do podcast Rimas e Missões, e o Rimas e Missões, aqui na pessoa do Mano Heleno, agradece ao convidado rapper Neemias pela participação, e ao convidado que está do outro lado da tela, muito obrigado por ter estado conosco aqui neste período. Deixa um like, compartilha e vamos que vamos. Seja muito bem-vindo ao podcast Rimas e Missões. O microfone é todo seu para dar aquela saudação inicial. Vamos começar pela Beatriz e nós passamos para o Zezinho. Pode dar aquela sua saudação inicial. Seja bem-vinda. Obrigada, galera. Obrigada, Mano Heleno. Tô muito feliz de estar aqui, galera. E hoje a gente vai contar um pouquinho da nossa história, vamos contar algumas coisinhas. E é isso, galera. Tô muito animada. Salve, gente. Zezinho aqui. Hoje a gente veio aqui com o nosso Mano Heleno, né, no Rimas e Missões, e vamos trocar aquela ideia que vocês curtem ouvir, né? Então bora falar muito de música e falar de Deus e de música, né? Seja bem-vindo, o microfone é todo seu para dar o salve inicial, aquela saudação. A Ju, o Nildão, quem começa, tira o para o ímpar. Yo, salve discípulo, salve discípula, certo? Satisfação para nós estar encostando aqui no Rimas e Missões para trocar aquela ideia abençoada, falar sobre projeto, testemunhos e sobre rap, sobre vivências, certo, Juliana? É isso aí, salve discípulo, salve discípula, graça e paz, é muito bom estar aqui nesse projeto onde podemos compartilhar realmente rimas e também missões, porque o nosso ministério é justamente isso, levar a palavra de Deus para todos, sem exceção. Diretamente do Mato Grosso, seja bem-vindo, Jorjão, ao podcast Rimas e Missões. O microfone é todo seu para dar aquela saudação, aquele salve inicial. Pode chegar, meu irmão, fica à vontade. Salve, salve, Mano Heleno, firmeza total. Obrigado, cara, pela recepção, pelo convite de estar aqui hoje no podcast Rimas e Missões, falando um pouquinho aí do que Deus tem feito em nossas vidas, para a gente fazer na vida das pessoas também. A gente veio do Mato Grosso, cidade de Rosário Oeste, fica bem perto ali de Cuiabá, na capital. Podcast Rimas e Missões, música cristã e evangelismo. Entre rimas e missões, vamos seguindo e que o ID seja cumprido.